Olá, gente! Estamos aqui para uma segunda aula, né, sobre personalidade, o que é e quais as suas implicações práticas na pesquisa. O meu nome é Isadora de Castro Trevinick e no final dessa apresentação eu vou deixar o meu e-mail para vocês, caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, pedir alguns materiais. Então, né, recapitulando, na aula anterior a gente acabou falando sobre as diferentes formas, né, de se obter os dados comportamentais e as formas de registro, né? A gente falou sobre as observações, as entrevistas, os testes, e eu parei para dar exemplo para vocês, né, no momento de dar exemplo para vocês sobre alguns testes que são usados para se acessar a personalidade. E esse teste, né, o primeiro teste que eu trabalhei na minha dissertação com os gatos foi o teste de reação à pessoa desconhecida. Então, quando a gente vai trabalhar com testes, a gente tem que observar, né, o contexto, o nosso objetivo e ver assim, o que a gente quer acessar desse animal que é importante. Então, no caso dos gatos, como são animais que, né, têm uma relação muito grande junto das pessoas, o teste da pessoa desconhecida foi um dos escolhidos para ver a reação, né, medir então a sociabilidade desses gatos a uma pessoa, né, que eles nunca viram. Então, gente, eu vou passar para vocês esse pedacinho desse teste, tá? E esse teste foi dividido em 7 fases. Na primeira eu permaneço só parada. Na segunda fase eu chamo esse animal. Na terceira eu faço a distância de fuga para ver o quanto esse animal permite que eu me aproxime dele. Na quarta fase, eu faço carinho nesse animal, caso ele permita o toque. Na quinta fase, eu tento pegá-lo no colo. Na sexta, eu faço carinho nele no colo, né, pelo tempo que ele permitir. Então, com o máximo de 1 minuto. Então, se antes disso ele demonstrar que quer descer, eu coloco o animal no chão. E ao colocá-lo no chão, eu seguro firmemente a cauda dele, contendo a cauda, né, para ver a reação dele a uma possível contenção. Tá bom? Então, esse foi o teste da pessoa desconhecida. Outro teste que eu realizei também foi o teste da oferta de alimento, que ele também é utilizado para medir a sociabilidade, né? Só que, no entanto, ele tinha um reforço positivo, né? Ou seja, a gente tinha um estímulo ali adicional, né? Que aumenta a ocorrência de um determinado comportamento. Então, eu queria tentar aumentar a incidência ali dos comportamentos sociais, de aproximação, né? E aí eu coloquei aqui para vocês o vídeo novamente, tá? A gente pode observar que esse gato que está mais próximo é o mesmo gato do vídeo passado. E ele permanece próximo, mas a gente também consegue observar a reação dos outros, né? As diferenças de comportamento dentro de um mesmo teste com 3 animais diferentes. Depois que eu ficava, né, parada para ver a reação dos animais, eu ofereci o alimento. E aí a gente pode ver, olha, o quanto esse animal estava parado e olha como ele se aproxima, né? O quanto o patê ali, no caso, né, ele agiu ali como um estímulo positivo para esse animal se aproximar de mim. Enquanto a outra, ela ainda permanecia sem se aproximar voluntariamente, né? O terceiro teste que eu fiz foi o teste do novo objeto, né, que era para medir a ousadia do animal, né? O quanto esse animal era neofílico ou neofóbico, né? O quanto ele gostava de algo novo ou ele fugia de algo novo. Então a gente escolhe um objeto que acreditamos que esse animal não tenha contato ali e colocamos na área dele, né? E aqui eu trouxe um vídeo para vocês, né, de um dos animais que expressou comportamentos de aproximação. Teve muitos que não apresentaram, mas uma quantidade razoável se aproximou, pelo menos deu uma interessada. Esse aí é um animal que permaneceu bastante tempo interessado, né, como a gente pode ver. E o teste da pessoa desconhecida e o teste do novo objeto, a gente fez com os animais individualizados. Então, a gente colocou estruturas na própria área ali de vida do animal, com que ele pudesse ser individualizado. Só que a gente percebeu que essa individualização era muito estressante para alguns, né, para os menos sociáveis. Então,
para o teste da oferta de alimento, a gente acabou fazendo com os animais em grupo mesmo. E aí a gente vai ter diferentes métodos, né, para se coletar as informações, né, feitas das abordagens, né? Então a gente vai ter os métodos de codificação, né, que são métodos quantitativos, que são as medições, né? São aquilo que a gente pode ali contabilizar do comportamento dos animais. Então, o tempo de locomoção, a distância que ele permaneceu da pessoa, quantas vezes ele se aproximou, quantas vezes ele miou. Então, a gente tem diversos meios de medir, né, com frequência e duração aí, esses comportamentos. Outro método, então, de acessar essas respostas, né, seria um meio qualitativo, como eu já tinha falado para vocês. Ele vai descrever, então, os estados emocionais, né, e a linguagem corporal dos animais, não através de medições, mas sim através de adjetivos, né? O QBA, como eu falei, né, é uma dessas ferramentas. E o método qualitativo, ele utiliza da percepção humana, né? Então, você não acessa diretamente do animal, mas você acessa através da percepção de uma outra pessoa ali que lida ali com este animal. Então, agora, né, que a gente já viu como se acessar, como se chegar a essa personalidade, o que é personalidade, a gente vai entender, então, para que estudar a personalidade, né? Então, estudar a personalidade, né, é através de uma abordagem interdisciplinar, ou seja, você tem vários tipos de análises, você chega, né, através de diferentes disciplinas, através de análises ontogenéticas, funcionais e filogenéticas, né? A gente também vai ter a importância, né, para implicações nas teorias evolutivas, em estudos comportamentais de campo ou em laboratórios. Animais podem então demonstrar reações diferentes a ambientes ou a tratamentos experimentais, né, quando de diferentes personalidades. Vulnerabilidade também diferencial ao estresse, ou seja, alguns animais sofrem mais do que outros ao estresse, né? Tendo implicações diretas aí no bem-estar desses animais. Os estudos de personalidade ele também podem embasar e melhorar a compreensão da evolução das personalidades humanas, né? Então seria um benefício aí para o próprio estudo da psicologia, né? Quando eles estudam as personalidades humanas. E a divulgação, né, do tema ela pode aumentar a empatia do público e dos legisladores, melhorando os esforços na conservação. E para essa aula, né, a gente vai focar nesses dois tópicos da importância da personalidade. Então, né, quando a gente fala de estresse, é bom a gente lembrar que então ele é causado pelo desequilíbrio da homeostase, né, através de uma situação nova ali, e existem diversos agentes estressantes. Né? E aí a gente tem diversos fatores que agem, né, estressando os animais, que são os agentes somáticos, né, frio, calor, pressão, ruídos, né, que agem ali no corpo dos animais. A gente tem os agentes psicológicos, né, como medo, ansiedade, fúria, tensão. E aí, geralmente, né, esses agentes eles são causados, né, pela supressão da possibilidade de exercer algum comportamento, né, como ato até de lutar ou de fugir, quando os animais são suprimidos dos seus comportamentos naturais também. Agentes comportamentais, né, competição por alimento, por reprodução, disputas, né, pelo território, e disputa hierárquica também, né, dentro do grupo, dependendo da espécie que você trabalha. Para alguns animais, né, que são sociáveis, a falta, então, do contato social também pode entrar como um estressor, né, classificado como agentes comportamentais. E aí, ela geralmente, nessa questão desse tópico, ele é enfatizado, né, em locais com superpopulação, porque você tem um espaço pequeno e muitos animais, o que aumenta ali as disputas pelo ambiente, né?
pelos recursos disponíveis. E a gente tem outros agentes também, né, como a questão da malnutrição, o confinamento por muito tempo, ele pode ser um causador de estresse, a ação, né, por agentes infecciosos. Então, esses são alguns tipos, né. E esses dois agentes psicológicos, né, e agentes comportamentais, a gente tem uma influência muito grande da personalidade, né? E a gente pode saber ali, aprender a lidar com esses animais e a conduzir esses animais de forma diferentes, de acordo ali com a sua personalidade. E aí, né, os estudos eles vão correlacionar então o temperamento, né, a personalidade dos animais com diversos fatores, né? A gente tem então o efeito paterno, por exemplo, para gatos, né? Já verificado que pais, né, que são muito agressivos vão influenciar então na prole dos filhos. Então as mães não tiveram um efeito significativo, mas os pais tiveram um efeito significativo na agressividade dos filhotes. Tá? A pelagem também tem um estudo, né? Pelagem para os animais como os gatos, né? No caso, são os exemplos que eu vou trazer mais frequente para vocês. Mas os gatos alaranjados com maior grau de agressividade, mas esse dado é um pouco controverso, né? Na literatura, a gente encontra bastante estudos que falam que não encontraram relação da pelagem dos gatos, né, com dimensões ali, com diferentes tipos de personalidade. E com fitness, né, aptidão, então, aptidão boa ao ambiente, mesmo em distintas condições, em aves. E aí, né, a gente vai ter também alguns fatores, né, que a personalidade vai influenciar e vai alterar o comportamento dos indivíduos, né? Então, a gente tem problemas sociais com outros animais, né, bem influente, personalidades distintas, comportamento de fuga, hiperatividade, timidez, comportamentos destrutivos, agressividade. Então, né, gente, após a gente falar um pouco dessas implicações, eu vou trazer aqui para nós, né, exemplos de estudos. Esse é um trabalho de 2012, publicado por Casper et al., que mostra, né, que os traços de personalidade, então, em rato, para predizer a vulnerabilidade e a resiliência ao desenvolvimento de comportamentos, né, depressivos induzidos por estresse. E esse eu achei um trabalho bem interessante. E aí, então, gente, como que eles fizeram? Eles exporam, né, os ratos a diversas tarefas, né, e encontraram, então, 3 traços principais da personalidade, né, sendo a ansiedade, a exploração e a atividade. E aí eles fizeram combinações, né, e perceberam que os primeiros 2 traços, quando ali combinados, eles explicavam a variabilidade das respostas ao estresse, né. Então aí eles colocaram, ó, ansiedade, fizeram os componentes, né? Ansiedade baixa e exploração baixa, animais de ansiedade baixa e exploração alta, ansiedade alta e exploração baixa e ansiedade alta e exploração alta. E aí eles viram diversos fatores, né? Diversas variáveis que foram influenciadas significativamente por essas variações, né? Então a gente percebe aí, ó, o ganho relativo, né, de peso, o tempo, né, passando, interagindo, o tempo que o animal permaneceu imóvel. Então, quando a gente faz, né, um experimento, igual que você busca uma análise, por exemplo, de ganho de peso, é importante você saber que as diferenças de personalidade vão influenciar nesse ganho de peso, além do composto ali que você está testando, né? E que essa é uma resposta, né, da fisiologia e daquele animal. Esse outro artigo que eu trouxe para vocês, do Rudolf Meyer, de 2011, ele mostra, né, ele quer ver a influência da ontogenia, né, nos tipos de personalidade em ratos jovens, né? Então ele faz diversos testes, né, com os animais e analisa, né, essas variações das respostas emocionais aos testes
com o tamanho da ninhada e o peso, né, dos animais. Ele fala antes que os efeitos, né, no tamanho da ninhada podem influenciar porque talvez um contato maior com os irmãos da mesma ninhada, né, pode levar ao desenvolvimento de tipos mais ofensivos, por exemplo. E por outro lado, né, os animais menores e menos desenvolvidos ali, em ninhadas muito grandes, eles podem ser menos ofensivos, né, devido à capacidade física reduzida, né. Então, houve indício, né, com as correlações que eles fizeram, indícios claros da existência de comportamentos distintos, né, em que eles conseguiram interpretar, refletindo principalmente ali traços, né, de ousadia, exploração e ansiedade. Então, eles perceberam que os ratos, né, eles têm sim uma influência ali do ambiente, né, na ontogenia deles, para influenciar nos traços de personalidade, né, com indivíduos mais pesados sendo mais ousados e mais exploradores, né? E além disso, a massa corporal e o tamanho da ninhada, eles acabaram influenciando na mudança das respostas em testes sucessivos. A ansiedade também dependia do tamanho da ninhada, só que de uma forma não linear. Outra relação que eles acharam é que os animais nascidos de ninhadas de tamanhos pequenos e grandes, né, ou grandes, ou um ou outro, eles também tiveram pontuações mais altas no quesito da ansiedade. E enquanto os animais de ninhadas de tamanho médio eram os menos ansiosos. Esse estudo, né, de Graceva e colaboradores, eu trouxe para vocês porque ele tem uma discussão muito interessante, né? Ele trabalhou com ratos, né, machos, jovens, e acompanhou esses machos, e ele percebeu uma alteração dos componentes, né, comportamentais que eles estudaram lá, de agressividade ofensiva e defensiva, né? E aí eles falam que eles perceberam já essa estrutura da personalidade em animais mais novos, né, do que já com 3 meses de idade, mas que depois dos 4 meses esses comportamentos mudaram, né? E aí ele coloca que como a correlação ela mudou, né, significativamente ao longo do tempo, ele sugere que os dois comportamentos podem então ser dissociados em um determinado estágio, né, do desenvolvimento, como resultado da própria manipulação, né, durante os estágios sensíveis ali de desenvolvimento. E para gatos a gente tem isso, que antes dos 4 meses, né, os gatos apresentam uma personalidade, e a gente fala que depois desse período de 4 meses é que a personalidade ela se estabiliza, né? Porque o período dos animais jovens é um período de latência comportamental. É um período ali que tem uma flexibilidade, né? Que as primeiras experiências, o ambiente, a nutrição, né? Questões aí da ontogenia, como a gente já viu, vão influenciar nesse tipo de personalidade, né? Tem um artigo que a gente vai comentar mais à frente, que ele fala que a personalidade ela é influenciável, né, pela população e pelo ambiente, né? Então, quando a gente tem ambientes de X ou Y forma, né, a gente predispõe determinados tipos de personalidade a serem mais aparentes. Então, essa questão, né, de como a gente trata os animais nesse período de latência, as experiências que a gente faz com que esses animais experienciem, vão influenciar e muito na forma ali como eles vão lidar na vida adulta com o ambiente e com as manipulações necessárias. Esse aqui, então, gente, é o artigo que eu falei, né, no slide anterior.
e ele fala num contexto mais ecológico, então ele chama de Behavioral Syndromes. Ele fala que quando a gente tem, então, um ambiente com recursos médios, né, com uma favorabilidade ali intermediária, a gente tem a população com diferentes tipos de personalidade. E quando a gente cria, então, quando a gente tem, né, na natureza, no caso ecológico, ambientes altamente favoráveis ou altamente desfavoráveis, a gente tendencia essa população a ter um tipo específico de personalidade. Então, a maioria da população mais ousada, ou a maioria da população relativamente mais cautelosa. Então, a gente mostra a importância, né? Eu gostaria então de fechar essa aula falando da importância dos ambientes, né? Principalmente nos estágios iniciais da vida, né? Dos animais. Quando a gente trabalha com os animais, então, a gente favorecer com que os traços, né, de personalidade que a gente gostaria que facilite, né, o manejo, por exemplo, que facilite ali, que faça com que esses animais tenham uma redução, né, do estresse nos períodos ali de manejo, nos testes, né, quando a gente fala de animais para experimentação, né. Então, é essencial que esses animais eles possam ali ter um aceite a esse manejo, né, e fiquem menos estressados com essa prática ali, que muitas das vezes é no dia a dia, né, diária. Então, é importante que a gente favoreça esses traços de personalidade, né, de florescerem enquanto os animais ainda são jovens. E aí eu gostaria de agradecer, então, esse é o meu e-mail para contato e qualquer coisa vocês podem entrar em contato.